Sejam bem-vindos a mais um episódio da Conexão Podcast. E hoje o episódio tá mais do que especial, um assunto que eu amo. Trouxe uma pessoa aqui muito conhecedora do mundo de vinhos, Patrícia Peixoto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz que você aceitou. Gente, a Patrícia, ela vai contar, ela é uma enóloga, ela é formadora, ela tem uma série de projetos. Eu tive a sorte, a oportunidade de conhecer ela numa formação que eu fiz de vinhos. Eu estava aqui a falar para ela o quanto que de tanto que ela conhece, como que ela consegue passar para pessoas leigas como eu, de uma forma, uma metodologia simples, uma metodologia fácil de se entender, porque é complexo o assunto, mas você consegue passar de uma maneira fácil. E isso é uma habilidade que você tem, essa questão de passar conhecimentos. Mas antes da gente falar disso, eu queria saber de onde que surgiu essa, como que você se tornou uma enóloga? Já era um sonho seu de pequena, de adolescente? Como é que foi isso, Patrícia? Bem, curiosamente, não era um sonho de pequena, nunca pensei em verdade por esta área. eh, tinha em mim, desde pequenina, o, o gosto pelo vinho, não é? Porque, por uma questão de mimo, os meus pais consumiam vinho à mesa, normal, e eu bebia sempre ali aquela última gotinha da malga, era Ah, do pai, era o miminho do pai. aham. E sempre gostei do sabor do vinho, mas de facto nunca pensei, olha, bora, vamos fazer disto vida. Não. Eu entrei para a universidade, e candidatei-me no curso, porque achei que era um passo intermédio, era Aham. temporário, para depois saltar e ir para outra área, que na altura me interessava. E você fez universidade disso? Sim, sim, o curso Ah, de como é? Enologia, sim, Enologia? Enologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A Uau! UTAD, a única universidade que tem especificamente o curso de Enologia. Depois há várias outras universidades. Hoje já tem Em Portugal, várias. não, em Portugal há várias universidades com o curso de agronomia, com vertente de enologia e viticultura, mas o curso, assim, objetivamente, enologia, com o nome de enologia, só há na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Mas sim, há muitos enólogos formados, noutras universidades e com competência igualmente. Uhum. Entretanto, eu fui para Vila Real, pensei, bem, isto é um pit stop. Eu, entretanto, eu gosto muito da área alimentar, gosto muito da parte da química, microbiologia, tudo o que são moléculas e este tipo de bioquímica e conhecimento fascina-me. E pensei que era um pit stop, mas fui andando porque não podia dar ao luxo de dizer vou esperar aqui em casa e fazer e pensar na vida, não, é trabalhar e andar para a frente. Curiosamente, logo no primeiro ano fiz um estágio de vindima e foi amor à primeira vista. Porque a área de enologia agrega muito disto que eu já tinha em mim que gostava, não é? Além do sabor do vinho, e na adega onde eu estava, fui tentando perceber porque é que estamos a adicionar este produto, porque é que as uvas foram apanhadas agora. Aham. Tinha um enólogo que ia lá de vez em quando, e quando ia também nos explicava os processos, e achei maravilhoso a dimensão do conhecimento que isto agrega. Não é uma área, olha, é só saberes isto e estás lá. Isto nunca acaba. É, Nós temos que saber realmente muita coisa. uma coisa E puxa a outra, né? exatamente. E nós estamos na época da vindima e focamos na vindima, na uva, com um determinado pensamento, contexto. Acaba a fermentação, já temos que tomar conta, são outras análises, é outro estado que o vinho está, depois a estabilização, depois o loteamento, depois o engarrafamento, depois a ajuda que nós damos mesmo na parte comercial, também, que é importante, o conhecimento do enólogo, muitas vezes tem que ajudar ou acompanhar Aham. o comercial e, portanto, os nossos dias não são iguais. E há Imagino. uma data de coisas que nós temos que fazer. Há um- 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 uma ideia errada que muita gente tem, que o enólogo só trabalha na altura da vindima. Pois agora acabou a vindima, é tudo mais calmo. Aham. Completamente errado. Há sempre que fazer. Porque o enólogo, ele acompanha todo o processo, ele Sim, acompanha desde é vinícola, né? vindima, desde a vindima, Vindima. trazer as uvas para. Vindima e vinícola é a mesma coisa? A vinícola é a adega.
é onde Ah, acontece a transformação da uva, não é? Do mosto em vinho. sim. E a vinima é a planta ali, ou A a vindima vindima? consiste em apanhar a uva da vinha ou do Aham, vinhedo, aham. também, assim, no Brasil diz-se vinhedo, Vinhedo, é vinhedo, verdade. pronto. Nós vamos buscar, pronto, nós sugerimos, indicamos, é mais do que uma sugestão, tem mesmo que ser. A data da vindima é determinada e é determinante acertar na data Imagino. certa da apanha da uva, é fundamental. Porque se for uma semana, 2, 3 antes ou depois, Pode você faz perde pode fazer a a diferença. diferença, pode fazer a Sim, pode diferença. fazer a diferença. Porque, na verdade, nós quando vamos à vinha, vamos acompanhando a vinha, ao longo da maturação, portanto, são as semanas que antecedem, chega a ser mais de um mês, que antecede a apanha da uva, não é, a vindima, e nessa altura o nosso foco é acompanhar a evolução da acidez, Uhum. a composição fenólica da uva, a cor, a estrutura e, obviamente, a quantidade de açúcar que a uva tem, para que depois o vinho tenha um determinado teor alcoólico final. Portanto, a uva não é só, olha, está bom de açúcar, está bom de álcool. Pronto. Tem Não, é muitas toda, coisas em sim, muitas torno. coisas. Nós não queremos só o álcool, nós queremos a estrutura, nós queremos que a uva esteja fenolicamente maturada. O que é isto fenolicamente? Em termos de cor e em termos aromáticos. Porque os Uau, aromas do vinho começam na uva. uau. Então quer dizer, você veio para essa área por gostar de química, por gostar de biologia, Sim, porque vinhos têm tudo a ver com tudo processos isso. químicos e biológicos e muitas vezes as pessoas nem têm ideia disso, né? Exatamente, é muito importante ter essas bases de química e microbiologia, porque depois, desde que o vinho é feito até à estabilização, até ao engarrafamento, é muito importante garantir a estabilização a nível físico-químico, a nível microbiológico do vinho, porque na verdade é um produto alimentar. Eu É, estou a fazer um produto que as pessoas vão consumir, vão beber e é fundamental que ele esteja completamente estabilizado. Portanto, perfeito. o conhecimento aqui é muito importante. E depois, claro, desenvolver a componente organolética para que a prova também. Aliás, eu quando estou a provar ou quando estou a fazer um lote, eu gosto de ter as análises à frente e porque vão acompanhando a prova e a minha percepção também É. vai se ajustando. E aí, uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que as pessoas que estão aí a nos ver também têm. Como é que é o processo de decisão de um vinho de uma enóloga, Hum. de um enólogo? Então, por exemplo, você vai no mercado e aí você tem aquele monte de opções. É, enólogo toma vinho barato também? Porque eu tomo e porque eu não percebo, né, nesse nível. Como é que funciona quando você vai, hoje eu vou escolher um vinho para tomar. Como é que é o seu processo de decisão? É assim, eu tenho duas vertentes na minha vida, não é? Eu sou a profissional que, perante um vinho, num contexto nos meus projetos que eu acompanho, ora bem, eu vou engarrafar, este vinho é para ter um segmento, vai ter este preço, é para um tipo de mercado, Uhum, porque o mercado é muito vasto. E eu tenho que provar e ajustar o meu pensamento em determinado contexto. E depois tenho a minha outra parte de mim, né? A Patrícia Peixoto, que adora ao fim de semana beber um vinho tranquilamente, um bom jantar, num bom ambiente, e que aí a forma como eu bebo, a forma como eu julgo o vinho é completamente diferente. É claro que pela experiência, tendo já provado muitos vinhos, eu gosto de vinhos que superem as minhas expectativas. aham. Gosto de vinhos que me levem à vinha, que eu consigo beber um vinho, consigo. É mesmo um dão, ou é mesmo Sim, bairrada, é mesmo um Douro. Tem a tipologia, ajuda a ter algum conhecimento, como é óbvio. Se sim. eu beber um vinho e souber que é, imagina, do Douro ou da região vitivinícola dos vinhos verdes. Nós em Portugal, é um país muito pequenino, mas tem 14 regiões vitivinícolas. Uau. Todas elas muito diferenciadas no perfil de vinho que é possível produzir em cada uma delas. É um Aham. país incrível, e isto deve-se às condições edafoclimáticas, culturais de cada região. Ponto final. E eu E é gosto quando o vinho me traz a região, em termos de percepção.
quando eu vou ao supermercado, hum, gosto, acima de tudo, de diferenciar. Ah, sim, você arrisca então. Arrisco. Você vê um novo ali que você não provou ainda, Exatamente, aí você dá uma arrisco. olhada no rótulo, vê o que que faz sentido, se faz sentido aquela é isso Sim, basicamente? se faz sentido o preço, conheço Aham, mais ou menos ou não, não é? A aham. casa ouvi falar, tenho muita curiosidade naquela casta. Então, olha, aconteceu-me isto ainda esta semana. Olha que giro, aqui um branco, um loureiro de curtimenta. E eu trabalho aqui fundamentalmente na região vitivinícola dos vinhos verdes, também trabalho com a casta, ainda não fiz um curtimenta loureiro. Olha, deixa-me lá ver, deixa-me experimentar. Pode ser que me inspire e que me dê novas ideias. Ah, sim. Agora se vê vinho barato, também não gosto de pagar muito pelo vinho, né, como é Sim, óbvio, sim. E a aqui vida está também cara. o valor dos vinhos aqui em Portugal também não se compara com outras regiões do mundo, né. É, sim, há sempre quem peça mais um bocadinho É. do que devia, como é óbvio, Aham, hum, mas eu também tenho o meu máximo e aham, percebo, bem, eu este valor nunca vou dar, eu não vou dar nunca um determinado valor pelo vinho, aham. mas Pontualmente investe mais ou menos e exatamente, aí é depende. isso mesmo. E eu aprendi isso com você numa das formações, que Portugal é o lugar que mais se consome vinho per capita, é isso? É verdade, Consumimos muitos muito. vinhos, é isso. Devido a essa diversidade de castas É e assim, é cultural, já se produz vinho em Portugal há mais de 2000 anos, é cultural. Aliás, é uma das bases da nossa economia, não é? O aham. turismo, o vinho, está muito presente. Eu costumo nas minhas formações, fazer logo este quebra-gelo. Quem é que tem família ligada ao vinho? Eu acho que nunca aconteceu estar num contexto e não haver ninguém que levante o dedo. Ah, é? É Sempre tem alguém que sempre tem tem alguém. conhe Assim o meu avô fazia, ah, ai, o meu sim, pai fazia em sim. casa, e o meu tio, pronto, e então, de certa forma, todos nós estamos um bocadinho ligados É. a esta cultura. E temos vindo a evoluir, felizmente, de uma forma positiva, ou seja, aqui, eu acho que aqui a palavra-chave é a moderação, porque os portugueses gostam de vinho e vão consumindo. O turismo ajuda, como é óbvio, não é? O turista vem, prova o vinho da região, vão ao Douro, querem um vinho do Douro, Uhum. vão ao Alentejo, querem vinho do Alentejo. Agora, o que eu acho que, e que acredito que também esteja a acontecer, é uma maior sensibilização das pessoas no sentido de eu vou pagar 10 euros por uma garrafa de vinho ou 12. Eu quero saber o que aqui está. Não é? Uhum, Eu não uhum. quero só, olha, vou pagar porque posso. Aham, Também acontece. Eu bebi um vinho muito bom, custava 50 euros. Até aham. qual era a região? Eu já não me lembro muito bem. É, é. Mas também há. Eu costumo dizer que se nós perguntarmos a 1000 pessoas qual foi a razão que ele levou a comprar um vinho, eu recebo 1000 respostas diferentes. Sim. Há muitas razões que ouvimos falar, ou porque, vi uma medalha, porque dizia reserva no rótulo. E eu acho que, na verdade, a razão tem que ser o nosso julgamento. E É. eu gostei, não interessa se o vinho custa 2 euros ou se custa 200. É pessoal É pessoal. essa decisão e é momentânea, naquele contexto, como Exatamente, falaste, naquele contexto, texto. estou no jantar, É. soube-me bem, mas realmente também se vê pessoas a quererem saber porquê. Eu sei que não percebo muito, eu até nem gosto muito que as pessoas digam, desmistifico logo. Não tem que perceber muito, tem que. Há coisas básicas que ajudam. Perceber um bocadinho como é que é a região. A região dá-nos um perfil, não é? Uhum. Os vinhos da Bairrada têm um perfil específico. Os vinhos do Alentejo têm um perfil específico. Sim. Uma região muito quente, uma região que as uvas habitualmente maturam mais, os vinhos finais tendem a ser mais alcoólicos. Vamos aqui para a região dos vinhos verdes, vitivinícola dos vinhos verdes, é um perfil único no mundo. É um perfil É único no mesmo? mundo. É. Nós temos pelas condições edafoclimáticas, orografia do terreno, nós temos 9 sub-regiões, Uau! sim, desde Monção Melgaço, temos o Lima, Cava, do Basto, Ave, pronto, são 9 sub-regiões, e que têm as suas particularidades, numa influência atlântica, os vinhos são, em termos de teor alcoólico, mais leves, que também é uma tendência. Hoje em dia, o consumidor já não procura aquele vinho muito alcoólico, estruturado, Encorpado, é. pesado. Então há que entender um bocadinho porquê. Entender um bocadinho, eu falo sempre um bocadinho das regiões vitivinícolas muito ao de leve e das características naturais, em termos de solo e clima, para que as pessoas entendam porque é que o vinho é assim. E depois começamos a fazer uma coisa muito simples.
arrumar ideias. Aham. Ok. Então já percebi porque é que eu gosto muito do Douro. Já percebi porque é que eu gosto muito aqui do vinho da região dos vinhos verdes. Então isto é normal. Então, e depois, dentro do tipo de vinho e da região, vamos entender um bocadinho o estilo. Aham. Estilo mais doce, estilo mais seco, o próprio espumante, por Uhum. exemplo, o estilo de vinho que as pessoas estão a começar a Isso, que eu aprendi consumir. muito no seu curso sobre espumante, que eu também não sabia absolutamente Está a nada. aumentar o consumo de Tá espumante a aumentar. nível mundial. É. A nível mundial. Agora o do verde é muito Portugal, né, ainda tá pouco fora. E você acha que essa ou não tanto? Nós já exportamos muito, Exportamos sim, nós bastante? exportamos bastante, mas a região dos vinhos verdes, devido a esta, à inovação tecnológica, É. ao facto de haver também, nos últimos anos, uma profissionalização do setor, novos enólogos a criarem conceitos Ah, então tá a novos, crescer cada vez está a mais crescer e a isso. mudar. Está a crescer e a mudar. Nós temos agora um perfil de vinho mais sério, portanto, o loureiro, o alvarinho, a serem trabalhados de uma forma mais séria, portanto, vinhos até sem açúcar residual, sem gás, vinhos Uhum, que se apresentam como os vinhos brancos das outras regiões. uhum, Portanto, esta seriedade, não que os outros vinhos não sejam sérios, atenção, é outro perfil. sim. E eu penso que as pessoas também, aliás, eu dou muita formação. Eu dou formação na escola de hotelaria e turismo, formar canções em Viana do Castelo, e dou formação noutro conceito, também igualmente muito giro, que são pessoas que pagam porque querem estar ali a ouvir. Ah, E isto sim, dá-me um gozo incrível. As pessoas querem saber, sim, querem aprender, investem neste conhecimento. sim. Então, quando vão pedir um vinho ou quando vão receber a sugestão de um vinho, também quero perceber porque é que eu estou a pagar este valor. E vão, Perfeito. e é muito importante, não são coisas muito caras, já em muitos sítios, em Braga, no Porto, em Lisboa, que estão a promover essas formações para que as pessoas também enriqueçam, Tenham acesso a todo tenham esse acesso, conheço é. exatamente. Não temos que tirar um curso, não temos que ser todos enólogos. Não, nem Não, dá. Até porque, a maioria, gosta mais do consumo, não exatamente. é diferente, é É completamente diferente. diferente. Agora sobre a profissão do enólogo, é no Brasil é uma profissão, assim, que as pessoas acham que enólogo é um Ai, um deus, desses. né, e o enólogo ele trabalha no res na restauração, ele muitas vezes a gente tá num restaurante: "Ah, a gente quer ver a carta de vinhos. Ah, vamos chamar o fulano que é o enólogo". Ele participa ali do nosso jantar de alguma forma. Então, existe tudo isso. Engraçado que aqui em Portugal eu não vejo o enólogo dentro do restaurante, e eu não sei se isso é uma das coisas que o enólogo faria, ou se é o enófilo, e também eu não sei se as pessoas sabem qual que é a diferença entre o enófilo e o enólogo, né? Você podia até É, explicar. assim, há restaurantes que têm uma figura, um escansão, sommelier, que acaba por dar esse aconselhamento. O sommelier é Portanto, um é um enófilo ou um enólogo ou é alguém que percebe muito de vinho, que também se tem na sua base, de formação, vinho, serviço de vinho, harmonização? harmonização, sabe, das características do perfil de vinhos de cada região. Portanto, tem um conhecimento muito aprofundado e é capaz de dar essa ajuda ao consumidor. Pronto, o enólogo não é preciso num restaurante para fazer esse trabalho. Um sommelier dá perfeitamente. Ah, sim. Mas nós, aliás, ainda na semana passada, estive num restaurante incrível em Braga a fazer um momento que é um jantar vínico. Isso Aham. já são momentos, portanto, num dos projetos que eu sou enóloga, aqui na região, em que nós levamos os vinhos e, desde o início da refeição, um welcome drink, os aperitivos, a refeição e a sobremesa, nós levamos os vinhos para acomodar a cada prato. E explicar porquê. Mas isso é um conceito de jantar vínico. É um bocadinho diferente. Eu não trabalho diariamente no restaurante, mas e isso acontece, a área comercial me pedir, Aham. pode estar presente num restaurante X. Isso é um dos Como é óbvio, trabalhos. isso é Sim, um pode dos, ser um isso é um dos deles. trabalhos. Aham, Então nós levamos o nosso conhecimento, um bocadinho da produção,
É, Também, às vezes acaba por haver pequenas coisas. Eu gosto muito de descomplicar e de é, falar para as pessoas de igual para igual, porque, na verdade, nós não somos deuses que nascemos com capacidades extraordinárias. Eu não tenho, os meus sentidos são iguais aos teus. é. Eh, Você só treinou, só assim como tudo treinamos. na vida que dá para treinar, é Sim, isso. e nós o que é que precisamos, para perceber de vinhos minimamente e para começar a investir? Aliás, eu já estive com pessoas em treinamentos, em formações, com um conhecimento incrível e que me falavam. Eu lembro-me de uma pessoa que me começou a falar dos vinhos Tokai e de umas particularidades que tem lá, enfim, que distingue as várias classificações de qualidade dos vinhos Tokai, que são vinhos incríveis, e eu pensei, não é muito normal, não é muito normal. Sim, Portanto, realmente, há pessoas que investem. Então, o que é que nós precisamos? De um bocadinho de vocabulário isso. para que consigamos ter uma linguagem universal, para que quando eu digo o vinho tem, imagina, o vinho é persistente, o vinho tem, é encorpado, para que eu me consiga fazer entender. Então, nós explicamos estes conceitos básicos do vocabulário. Que é um glossário, na É verdade. isso, é E esse isso. glossário ele é quase que É, mundial. exatamente, É, exatamente. Há várias formas de dizer, não é? Mas, de certa forma, naquele momento, quando nós arrancamos uma formação, um bocadinho de teoria, e onde eu gosto de fazer essas coisas, eu gosto de começar por aí. Não é só chegar, eu tenho aqui as garrafas de vinho, provem assim, e eu digo que tem banana, maracujá, cítrico, maçã, e vocês sigam-me e mais nada. Não. é. Eu gosto de explicar o normal. Os aromas normais para aparecerem num vinho que devem estar presentes. E porquê? Num vinho branco jovem são os primários. O que é que significa? Pronto, explicamos um bocadinho isto e desmistificamos. E a partir daí, e eu tenho muitos exemplos de formações em que as pessoas acabam por me dizer isso. Realmente, olha, eu tinha assim umas ideias É, e não, olha, não era nada assim. é, Eu gosto muito de ouvir isto. Ou, por exemplo, como já me aconteceu num jantar vínico, e olha, eu que não bebia rosé. é, Eu gosto tanto quando o momento acaba exatamente. assim. É, E olha, eu que não bebia rosé. é, Tinha aquela ideia, ai não, só bebe rosé quem não é, percebe nada, porque é um vinho é, fácil. é, Não é vinho é, fácil, é um vinho suave, mas é um vinho. é. E hoje em dia o mercado dos vinhos rosés está completamente diferente do que Também era, com muitas com muitas opções. opções e de qualidade. Até Sim. vinhos rosés que estagiam em barrica, e a enologia evoluiu muito. E hoje, e nós temos que ser inovadores, não é? Porque senão, que diferença é que os meus vinhos fazem? É pegar num vinho, ponho aqui na prateleira ao lado dos outros e espero que, e rezo a Santo António que se compre. Não é bem É, assim, não não é é? bem assim. E nós temos que ir ao mercado e nós temos que estar junto das pessoas, Pessoas. fazer ações. É muito importante. O Brasil faz isso muito bem. E nós aqui em Portugal temos que cada vez mais criar junto do nosso distribuidor, do nosso parceiro. Faço o vinho, mas eu tenho que acompanhar o resto da cadeia, até, Sim, até a mesa, até se à mesa calhar. quase. É, Olha, se é, quiserem, levem-me a é. casa, que eu vou lá ajudar. É. E eu acho que é uma coisa interessante também, né, nesse processo. Eu percebo que depois da sua formação, achei muito mais fácil perceber o vinho. Achei que faz muita diferença. Estava a falar sobre acompanhar e muitas vezes o distribuidor na restauração e etc. Você acha que o enólogo Hum. também tem que ser vendedor? Eu acho que em alguns contextos faz todo sentido ele estar lá. Sim, Eu não faço o trabalho dos meus colegas da área comercial, mas em alguns contextos faz sentido nós estarmos lá. E também para nós é um enriquecimento. Eu não faço vinhos para mim. Eu não faço, e quando eu crio, imagina, acontece-me isto, os comerciais, olha, eu tenho este feedback do mercado e eu acho que faz falta no nosso portfólio nós termos um vinho com estas e estas características. Eu também tenho que ser capaz de o fazer. sim. Eu não, também, claro, eu gosto e é-me permitido nos projetos onde eu estou criar o vinho como eu acredito, não é? Com as uvas que tenho também, Aham. né? Que há uma certa limitação. Isto não é só, olha, tenho estas uvas e eu faço acontecer de outra forma completamente diferente. Não, eu tenho algumas opções, eu posso criar alguns desvios, mas as uvas ditam muito do perfil do vinho. Depois há um estilo que eu posso dar um toque pessoal.
Mas para além disso, eu posso ter necessidade de criar vinhos para o mercado, porque assim a minha área comercial me pede. Portanto, nós temos vinhos, imaginemos, nós temos uma gama de vinhos de 14 vinhos à volta disso. Isto acontece num dos projetos e eles são de estilos completamente diferentes. Aham. Pronto, portanto, eu gosto de, sim, de pôr o meu cunho pessoal, mas também me é pedido pelo mercado. E eu tenho que estar atento ao É, mercado. é. Eu raramente em casa bebo vinhos que sou eu que faço, também acontece, ou se tenho alguém em casa, também gosto de servir. Uhum, Receber o feedback das pessoas é uhum. muito importante. Eu sei que ainda não fiz o melhor, eu acho que nunca vou fazer o melhor vinho do mundo, mas eu vou sempre tentar. Sim. Portanto, eu gosto hum, eu valorizo muito Até a porque opinião das nem existe pessoas. o melhor vinho do Não mundo, né? existe O o melhor melhor é vinho. aquele que você percebe como Exatamente. melhor, né? É, Portanto, isto vai-me sempre levar é, numa luta, numa ambição diária é. de tentar fazer mais e melhor. Mas eu gosto de receber o feedback das pessoas Sim. e eu entendo a linguagem das pessoas. Portanto, uma coisa é dizer, ai, o vinho tem um defeito, não é? E eu, ei, pá, calma, tenho que ver o que se passa aqui. Outra coisa não é o meu estilo. Se dizer, ai, não leves a mal eu dizer isto. Eu não levo nada a mal quando me dizem isto de um Aham. vinho, porque as pessoas também têm um certo standard intrínseco, né? Sim, Sei lá, eu não gosto de beber refrigerantes. Seria muito difícil para mim se alguém me pusesse numa prova, num contexto de prova de refrigerantes e me pedisse a minha opinião. sim. Pronto, portanto, temos que entender os contextos. Se não é, se aquele vinho não é o, a onda delas, olha, isto não é a minha praia. Aham. Pronto, teremos outros vinhos, de É. certeza no portfólio, que possam ser. Nesse jantar vinícola que eu fiz ainda há uma semana, foram 5 vinhos que nós demos e uns foram os preferidos, mas nenhum Uhum. deles ficou fora. Diziam, eu gosto mais deste, que é o Vinhas Velhas. Eu gosto mais do espumante. Este Aham. sim é a minha onda. Eu gosto mais do outro que estagiou em Madeira. Isto tem a ver com o standard das pessoas, com aquilo que elas estão habituadas a Hadas. beber. Eu, por exemplo, eu deliro com brancos vinificados em madeira, Uhum. fermentados em madeira, adoro, mas consigo ter um julgamento perante outro tipo de vinhos que não têm estágio em madeira. Perfeito. E esta área, isto nunca acaba, É. os vinhos. E tem eh, que estar próximo das pessoas, tem que ouvir as Exatamente, pessoas, é isso que você está dizendo, é né? Que o isso. feedback ele é importante, inclusive para a melhoria do seu trabalho, né? É sempre Completamente. fundamental isso. É, Inspiração de fazer é, coisas diferentes. Eu é. aqui na região, uma coisa que comecei a fazer, eu estou aqui apenas há 2 anos, comecei a fazer, com este estilo de vinhos, com os vinhos verdes, com os vinhos da região dos vinhos verdes. Muito importante dizer isso, não é? Porque não existe vinho verde, vinho maduro, não existe. Vinho branco da região dos vinhos verdes ou vinho tinto da região dos vinhos verdes. Porque dá a ideia que o vinho não maturou e não é Ah, assim. sim, é É verdade, eu um. aprendi isso com você. Então é É vinho branco da da região dos região, é a vinhos verdes. região que é dos vinhos verdes. É. Exatamente, é o nome da região. Eu gosto muito de trabalhar a talha, a ânfora, a argila, o barro. Eu gosto muito de trabalhar os vinhos assim. E tenho conseguido algumas castas nos meus projetos ter essa experiência. Pronto. E o resultado é muito engraçado. Mas também, Esse é um dos seus projetos, você tem muitos projetos, né, vou Patrícia? fazendo muitas coisas, sim. Então conta alguns deles, porque esse é um que você está dentro de uma vinícola e de um vinhedo. Eu apoio vários produtores, Ah, é? em várias sub-regiões, tenho produtores. Você dá eh, consultoria é, elas te contratam, você vai lá, faz uma análise e dá alguns sim, feedbacks. sim, mas no tipo de apoio que eu gosto de dar, não há assim muito limite. Eu estou para aquilo que o projeto precisar. Uhum. Não me limito. Portanto, eu ajudo, se eu preciso, na área analítica, microbiologia. Portanto, lá está. Nós temos que estar atentos a várias áreas do nosso trabalho. Eu não vou lá junto, olha, este com aquilo, está feito o lote a Deus, agora é com vocês. Não. Aham. Eu Você quer tenho mesmo, acompanhar eu quero tudo. acompanhar tudo, É. de início a fim. Porque realmente é um processo, né? Porque Você aprendeu que começa aqui e termina na exatamente. mesa. E É. atenção, pode
muita coisa correr mal, não é? O enólogo, ao contrário do que muita gente pensa, nós não passamos o dia a provar, E a olha, vou beber aqui e vinhos, a não? beber vinho sentada na mesa com muita calma. Não, é um stress gigantesco, porque nós temos que. Há muitas. Eu trabalho de uma forma preventiva, não é? Nós temos, e para isso, nós temos que desenvolver muitos procedimentos que antecipem os problemas. Pronto, nós temos protocolos para a estabilização de vinho, a filtração de vinho, depois nós temos as monitorizações, na altura de engarrafamento nós temos que verificar isto, 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 temos que fazer as análises de microbiologia, as análises ao arranque do engarrafamento, e tudo isto eu gosto de saber e acompanhar. Aham. Pronto. hum, Todos aquilo que nós temos que adicionar ao vinho antes do engarrafamento. Portanto, eu tenho um envolvimento muito forte nos projetos. Portanto, desde Monção Melgaço, à sub-região do Cávado, à sub-região do Ave. Por exemplo, eu tenho um projeto interessante ali na sub-região do Ave, que o produtor está agora a desenvolver um vinho que pensamos nós, portanto já o fizemos, que vai ser excepcional. Pronto, estamos a trabalhar nesse sentido, ou estou a trabalhar nesse sentido, e estamos a desenvolver o rótulo. Tá. Ah, então Para você mim, também ajuda até nessa questão do para rótulo. mim faz sentido, Aham. porque o rótulo tem que acompanhar um bocadinho, tem que acompanhar, não é um bocadinho, tem que acompanhar a qualidade do produto também. É verdade. E nós temos que fazer uma coisa casar com a outra. Tenho uma Aham. garrafa de vinho excepcional, que até pode ser, lá está, um dos critérios de comprar. Eu vou comprar, que esta imagem é linda, até me Sim, faz muitas lembrar. pessoas fazem isso, né? Sim, até me faz lembrar uma coisa qualquer da minha vida, da minha infância, de um local, do lugar Da que minha eu mãe, da minha conheço. avó, da não Exatamente. sei o quê. Olha, esta vinha fica à beira da minha região de infância, o que seja. É, Porque o vinho traz esta componente também muito emocional. muito Muito emocional. emocional. É. E a pessoa, e nós temos que fazer com que este vinho, imagina que vai custar 10 euros, 15, 20, 100, não sei, não para já, ainda está em construção, ainda está em Aham. loading. Nesse caso, por exemplo, esse Neste esse caso, projeto que tá atual, sim, é. sim. O que é que nós estamos a fazer? Desenvolver o rótulo? Aham. Claro que eu também estou envolvida. E eu quero estar envolvida. Sim, Eu quero sim. estar Você quer envolvida. dar um feedback, você quer dar uma opinião, porque Exatamente. você participou de todo o processo, né? Exatamente, não é? Aham. E, como ele dizia bem, mas olha que o vinho tem que acompanhar, porque ele também está, aliás, é o cliente que está, o produtor, que está a desenvolver o rótulo, porque também está na base da vida profissional dele, tem esse conhecimento. E eu gosto desse nível de envolvimento, para além de gostar muito da área da formação, É. estar com as pessoas Aham. que vão às garrafeiras, e vou a vários sítios e colaborar com a Escola de Turismo e Hotelaria de Viana do Castelo. Ah, é? Você também tá Sim, lá? sim, curso de extensão, a dar formação no módulo de Enologia. Olha, que bacana. E, Então, e é muito bom tá na estar veia mesmo, tá no seu sangue essa você fala com muita paixão sobre tudo sobre o todos que eu esses faço. projetos. Sim, Mas qual sim. que você é mais, didática, professoral ou você gosta ou é 50-50 mesmo? Ou você gosta de estar ali no processo, no cliente? Quem me conhece sabe que parece que nunca chega. Eu tenho um bocadinho o vício do trabalho. Aham. E também tenho um E a projeto. paixão, porque E a, você exala isso, e né? a, e a É. paixão. Eu tenho um pequeno projeto também no Alentejo, não é? E estou um bocadinho longe. Eu não sou capaz de abandonar nada, não é? Não vou dizer, este aqui não me interessa. Isto não acontece comigo. Eu adoro todos os sítios que eu acompanho, não Uhum. é? E tento estar para tudo. Mas olha, isto aqui, veja lá se pode. Claro que posso, Aham. como é óbvio que Porque você posso. se envolve também emocionalmente com isso, Exatamente, né? exatamente. É, E aprendo e cresço. é. E esta variedade de coisas que faço faz um bocadinho parte de mim. Claro que há colegas meus, enólogos, que estão numa adega só, que acompanham Uhum. e também os seus dia a dias terão que ser várias áreas, não é? Porque é importante para o enólogo acompanhar de início a fim. É uma figura fundamental nas adegas. Nós temos que perceber de mercado. Nós temos mesmo que ir às feiras. Temos que perceber de mercado. Eu tenho que perceber, por exemplo, qual é a tendência de consumo, porque o mercado, o mundo não é estanque. Eu tenho que perceber qual é a tendência de consumo neste momento
dos consumidores, não só em É, Portugal, mas é, no mundo. é. Nós sabemos, neste momento, por exemplo, que a tendência de consumo é o vinho branco. Está a aumentar. Que é o que E você o estava a vinho dizer. rosé. E é o menos encorpado, o mais leve. E o porquê Nesta, disso? nesta região, Ah, tá. atenção, esta região, Aqui na nossa região, sim, sim, no norte de Portugal. na região vitivinícola, os vinhos verdes têm um perfil específico, com uma acidez natural, que é típica da própria região. Mas, noutras regiões, vão-se fazendo também outros bons vinhos brancos e também podemos, dentro do estilo de cada região, nós podemos trabalhar o vinho, por exemplo, na ânfora, na barrica e dar-lhe corpo. Pronto, ou Aham, seja, aí já mexemos, temos o estilo natural da região, mas depois o enólogo também põe o seu cunho pessoal e aqui eu aham. consigo dar um incremento, um aumento de estrutura no vinho se eu trabalhar nesse sentido. Mas é uma região que naturalmente produz um estilo único. Mas há ótimos vinhos brancos, obviamente, noutras regiões. E a tendência de consumo, aquilo que se nota é o consumidor querer vinhos mais leves, Aham. não é? Não procurar aquele pesadão, alcoólico, muito encorpado. Mas para tomar mais? Hum, Talvez, né? espero que sim, espero que sim. Mas é um estilo. Há Aham. vinhos, o contrário de vinhos, nós chamamos, o contrário de vinhos muito estruturados e muito concentrados, nós chamamos, temos uma palavra para isso que é vinhos elegantes. Elegantes? Elegantes. Que Vinhos palavra mais bonita. elegantes. É, É. vinhos mais elegantes, às vezes até com um bocadinho menos cor, menos corpo, menos madeira, mas vinhos muito, muito completos em boca. Aham. É que de início a fim, o início, o que nós chamamos a entrada de boca, o meio e o fim, bastante completos, mas não tão pesados, não tão estruturados. E há sim um mercado agora que nos pede isso. Eu tenho que saber isso. Como é que nós sabemos? Não Claro. é eu encafulada na adega, só fazer aquele tipo de vinho e a não ter abertura para fazer mais nada. Portanto, Você nós, tem que estar ligada, nós você temos tem de que estar estar ligados atenta. sempre, sempre, muito atentos. Eu ligo-me a tudo, sempre que há uma conferência ou assim, seja online, seja presencial, eu tento estar presente para saber aquilo que o mercado está a fazer e, obviamente, provar os vinhos dos meus colegas, dos outros produtores, para que possa também, de certa forma, aprender. Aprender. Eu não E sei tudo, mais não é? uma curiosidade, né, para a gente partindo para o final. Como é que é esse mercado de exportação de Portugal? Porque eu penso que deveria, não, posso estar errada, mas é só uma percepção de Hum, consumidora, deveria ser maior. Vou dar um exemplo. No Brasil você tem muitos bons vinhos portugueses, mas a predominância é chileno, e muitos ali que estão naquela região, argentinos, etc. Você vai para os Estados Unidos, você também acha, mas a prateleira de, quando você vai naqueles liquor store, né, que só vende, não vende no mercado, vende só naquelas lojas especializadas de bebidas alcoólicas, você percebe que tem uma prateleira ali pequena de portugueses. E poderia ser, com essa diversidade toda que nós temos aqui, ela poderia ser maior, não poderia? É um trabalho que nós tentamos fazer aqui em Portugal. Portugal tem aumentado as exportações de vinhos. O Brasil, por exemplo, os Estados Unidos são mercados que absorvem uma importante fatia dos vinhos portugueses, sim. Agora, são países muito grandes, É, continentais, mas, absurdos. mas sem dúvida nenhuma é a vontade de todo, da maior parte dos produtores portugueses estar na exportação, não é? Porque o Perfeito. mercado interno, Portugal produz muito vinho. E consome Só, muito e vinho. consome muito vinho, mas só ao mercado interno não chega. É. Nós temos vindo a crescer nas exportações, ou pelo menos assim, os números assim o indicam. Ah, é? Sim, sim. E é muito normal, nós vamos às adegas e todos eles têm o comercial do mercado interno, o comercial do mercado externo, ou um comercial que faz os dois mercados, mas o foco do mercado externo está lá. É muito importante e é um esforço nosso aqui em Portugal É. estar lá fora. Agora, Eu espero que se sim. calhar para muitos ainda não estaremos nos números que gostaríamos, Aham. Mas é mas um é importante. trabalho. Sim, até porque nós temos que aproveitar esta onda boa que lá fora há um reconhecimento
a qualidade dos vinhos portugueses. Muito. Pronto, Ai, vou para Portugal tomar vinho. Ai, exatamente. você mora em Portugal, meu Deus, você deve tomar vinhos. Olha, sim, É, claro, nem, é nem isso. sempre foi É, assim. Há isso. momentos históricos que É, Portugal até produzia mais volume, granel, mas realmente o setor mudou muito, é. graças a quê? Ao conhecimento, à tecnologia, ao profissionalismo dos enólogos que foram para lá e de lá vieram para cá e trouxeram novas técnicas. A higiene nas adegas é uma coisa e quem me conhece sabe que é um marco da minha personalidade. Onde eu estiver, se não houver higiene nas adegas, para tudo, né? Tem que haver e há que fazer, portanto, instituir os processos, implementar os processos, comprar os equipamentos que sejam precisos para que as cubas, as mangueiras, as bombas, onde o vinho passa, porque o vinho é microbiologia, o vinho é química, Aham. e para que possamos ter uma atitude mais preventiva de problemas, e não, oh, que chatice, agora aquele vinho teve um problema, Sim. porque E um problema pequeno já vira já, gigante, claro, é pode nos claro, porque obrigar a é, retirar os vinhos é. das prateleiras e então vinhos sensíveis, como por exemplo espumantes, que são super exigentes em termos de tecnologia e técnica, são vinhos muito mais difíceis de fazer do que os ditos vinhos tranquilos. Portanto, nós temos vinhos tranquilos, que é o branco, tinto e rosé, depois temos os espumantes e temos os licorosos, acabam por ser os vinhos do Porto e os colheita tardias. Ah, Portanto, vinhos tranquilos, que a vinhos gente tranquilos. chama o Sim, do olha que eu quero um interessante. vinho tranquilo, ou seja, significa que é um vinho que não é um espumante, ou que não é Um um vinho do Porto, licoroso. ou que não é Aham. um Madeira, ou que não é um colheita tardia. E depois, dentro dos vinhos tranquilos, nós temos os brancos, os tintos e os rosés para escolha, que podem ser da região do Alentejo, da região dos vinhos verdes. E eu acho que nós temos que aproveitar também que é moda beber, é chique. É, É bom, sabe-nos bem, é. lava a alma, traz-nos Diminui a ansiedade. sim, traz-nos tranquilidade. Eu penso nisso, sabia? Eu falo assim: olha, eu não tomo remédio de ansiolítico, eu não tomo nada, mas eu tomo meu vinho todo dia. Então, quando eu olho meu vinho, para não sentir culpa de tomar todos os dias, eu falo assim: é meu ansiolítico e me Exatamente. faz bem, e eu durmo bem, e eu fico bem. Ai, eu Então, também, olha às que vezes, maravilhoso que é isso. quantas vezes, ai, eu só preciso de De uma hoje tacinha de relaxar, vinho. jantar com um copo de vinho. Basta É, o é, beber com moderação, mas já é aquele é, momento, e para além, é, obviamente, daquela componente, olha, vou almoçar com a minha família, sou eu que levo o vinho. E imagina. depois gera conversa, é uma coisa social. Ai, eu gosto de levar vinhos diferentes, né? Tenho uma Aham. família muito grande, gosto de levar. Então, qual é que tu gostaste mais? Ah, já sei que. eh, Também ali é uma forma de você também conhecer e também a percepção Exatamente. do cliente, Eu né? já sei que a É, minha é cunhada ver gosta mais de vinhos brancos, tenho sempre ali um vinho branco, porque ela vai preferir, o meu cunhado, o meu pai vão preferir, vinhos tintos aham. e é importante ter esse feedback e traz esta bom ambiente à mesa. E é preciso também, perceber, a juventude não está, É, neste como é momento que é? O os jovens estão a consumir? Não, e nós temos que chegar aos jovens, de Perfeito. certa forma. Também, obviamente, temos que ter a noção de que os jovens não vão investir em vinhos que Sim. sejam muito complexos ou muito caros, não é? Se calhar têm que começar a consumir vinhos mais descomplicados. E É. nós, que somos os profissionais do vinho, também temos que descomplicar isto. Eu, quando Porque o vou vinho falar é com. uma bebida adulta, né. Se parar É, pra pensar, eu não tomava vinho com 20 anos. Eu comecei a tomar vinho a partir dos 30, tomar de verdade, assim, a partir dos 30 anos. E me parece que tem um pouco disso, porque o jovem, ele vai pra cerveja, ele vai para os drinks, ele vai para o né, e não é Pois, sim, assim? mas quando nós conseguimos e por isso é que nós também temos eu acho que nós temos esta obrigação, nós profissionais, de Sim. formar. Portanto, claro que há quem se dedique mais a formar, eu gosto, e dedico-me, mas depois há quem seja, pronto, enólogo só, mas em determinados contextos nós temos que desmistificar, nós temos que dissecar esta área, porque isto é tudo muito mais simples do que parece, e ao Sim. explicar, eu acho que vai tornar a decisão, porque se for muito complicado,
não é? Imagina, vais ao restaurante e dizes, eu não sei, se quer beber um vinho, e vem alguém e diz, mas tem que beber um vinho É, assim, assado, é, e é encorpado, e é. tem aromas de Ai, não empireumáticos, vou e passar não sei o quê. vergonha, então não Exato, vou. é É, isso é, mesmo. é, Então, olha, traga-me uma cerveja que eu é, já nem é, quero ouvir mais porque eu vou passar aqui uma vergonha. é. Não, se nós simplificarmos Isso, isto, isso. eu acho que nós vamos ter, mesmo mais jovens, a começar a beber vinhos mais, Perfeito. e se entenderem os vinhos mais simples, depois é mais fácil passar para As novas gerações, e os aí vinhos a seguir. passando, a E os seguir. vinhos a seguir. Isso E a mesmo. entender aquela, aquele julgamento preço-qualidade. Eles perguntam muito, aquelas perguntas fazem muito. Como é que eu sei o vinho mais caro? Como é que eu sei se o vinho vale? Essa resposta é muito pessoal, Aham. não é? E eu se pagar 1000 euros por um vinho e ficar super feliz, super satisfeita, não é? E superar as minhas expectativas, Tá tudo seja por que certo. motivo for, está tudo certo. É. Se eu começamos a conversa, perguntar, eu de facto não vou assim a vinhos muito, 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 muito baratos, não, porque eu procuro assim coisas muito diferentes, tipo vinho Aham. de madeira, curtimenta. Claro que se o processo for mais exigente no ponto de vista tecnológico, não é? Ou se a edição for mais limitada, o vinho não vai ser tão barato. Há uma Aham. razão para haver uma Sim, escala de preços, não é? Há claro. uma razão, pronto. E eu quero, na idade que tenho, eu quero ser superada, mas há limites também. Uhum. E portanto, eu acho que se nós conseguirmos formar, e eu gosto muito quando tenho plateias, quando tenho momentos Aham. em que, por exemplo, e já aconteceu há pouco tempo num espaço em Braga, onde costumo ir, trazerem o filho. Eu trouxe o meu filho. Ah, boa. Tem 19 anos, mas eu trouxe o meu Perfeito. filho. Aham. E Porque aí são é o eles, momento não é? perfeito, porque ele consegue ver de uma maneira mais simples a complexidade de tudo aquilo, mas Exatamente. dá uma curiosidade e aí fica. E quando ele É, tiver mais idade, ele já é, vai perceber mais. E não perfeito. é preciso perceber assim muito É. mais. Ai, que muitas pessoas tenham acesso à sua formação. Ah, Eu sou uma fã da Patrícia, eu falo isso para ela, porque fez muita diferença. Os 2 momentos que a gente esteve juntas, para mim fez muita diferença e para toda a gente eu tô a indicar e façam formação com a Patrícia. Nesse momento você está dando formação aonde? eu, para além da escola, estou, assim, dou formação pontualmente, onde me pedem, por exemplo, a escola de vez em quando pede-me para ir, agora vou a Guimarães, dar uma formação de Ah, 6 horas só de espumante. Portanto, eu depende vou a da muitos depende do sítios, sítio, sim, né? mas tenho Sim. assim um sítio em Braga, que é o The Winner Circle, que é um sítio de apaixonados do vinho, em que Aham. nós avisamos mesmo. Isto, atenção, não vem só para uma prova, Tá. sai daqui com algum conhecimento. E a verdade, o feedback é que as pessoas voltam. Eles brincam, nós brincamos com. Agora, para chegar à parte da prova, vai ter que me ouvir. Mas aquilo passa rápido Sim. e lá está. A experiência também mostrou-me isto. Temos que ler as pessoas e depois temos que haver momentos em que eu também tenho que arrancar delas as dúvidas, os mitos delas. Não existem perguntas estúpidas, não existe. Uhum. E Muitas pessoas têm medo tem, de perguntar, porque exatamente. também vê aquele mundo tão grande e fala: É "Meu mais Deus". simples do que parece. É. E nós estamos ali, depois há uma partilha, há um momento em que depois há pessoas com mais experiência, há pessoas com menos experiência, e depois aquilo traz uma coisa, que é o vício. As pessoas depois É. voltam, O vício porque do conhecimento, é o né? vício do conhecimento, É, voltam sempre é, para saber mais um bocadinho, é. investem nelas próprias, e é um momento de relaxo ao fim do dia. É, E eu sinto que a cidade também está aberta a isso. Temos pessoas de todas as idades. é verdade, Mesmo, é é muito verdade. giro. Pensas, eu já tive esta experiência. Eu agora já percebo porque é que o perfil do vinhos do Algarve. Nós fizemos uma formação muito gira sobre. Foram 7 sessões sobre todas as regiões e dissecamos todas as regiões do país, que são 14 também. Aham, Foram 7, foram 2 por sessão. aham. E de todas elas provamos os vinhos. Em todas elas provamos os vinhos da região, nos vários estilos. Imagina, fomos a falar do Dão e da Beira Interior. E fomos provar vinhos do Dão, desde os mais simples, jovens, aromáticos, até aqueles mais complexos, encorpados, que até possam ter tido algum estágio em madeira, curtimenta, ou seja, fermentação com a película da uva. Hum,
portanto, para dar a ideia às pessoas da diversidade que há. Porque há pessoas que não bebem vinho, porque se calhar nunca provaram a região que mais lhes, É, que mais favorece o que eles favorece, que mais gostam. gostam. É, Exatamente. que bacana. É. E me fala uma coisa, Patrícia, e futuro? O que que você pensa assim para o futuro? É, você pretende, eu sei que continuar a tomar bons vinhos e você se vê dessa forma, mas o que mais? O que que você pensa? Continuar nos seus projetos? Sim, eu acabo por ser insaciável nisto e gosto muito de desafios. Uhum. Pronto, portanto, alargar as coisas que faço, sem dúvida nenhuma. Estar sempre ligada à produção, portanto, nos projetos onde estou, estar ligada à produção, ser a enóloga e ter E esta conversar com as diversidade e pessoas, conversar com as né, que eu pessoas, acho que isso estar. é uma das suas eh, na técnica ali eu não sei, mas eu vejo você no palco, né, nas formações, eu acho que isso é uma competência muito forte que as pessoas têm que ter, esse privilégio de te encontrar. Obrigada. É. Eu gosto, acho que muita gente, não é algo que eu possa dizer que sou única nessa característica, mas eu gosto pessoalmente e profissionalmente de fazer a diferença na Aham. vida das pessoas, não é? E É. ter os meus momentos. E acaba por ser mais do que trabalho. Eu já cheguei a dizer em É. determinados contextos: por favor, não me paguem para fazer isto, É. porque é maravilhoso. Eu adorei estar aqui. Como é Aham. que pode ser um trabalho? Eu Aham. usufruí tanto. E depois do mimo das pessoas. Eu ontem É. estava a fazer está a decorrer este fim de semana a feira de Melgaço, Aham. dos espumantes. E aquilo foi uma delícia. Foram 40 minutos a falar só sobre espumantes, que é uma das minhas Você fala bebidas muito bem sobre espumante, eu preferidas. aprendi demais naquela formação sobre espumante, nunca tinha ouvido, né, naquele contexto e o que que é. Até, eu tinha até um certo preconceito com espumante. Sim, não é uma É, bebida só de. Ainda se compra muitos espumantes só. Eu tenho uma festa em casa, eu tenho uma festa isso, ali é só para uma só para festa, celebração, mas é. já começam as pessoas a perceber que há espumantes para acompanhar uma refeição de início a fim, da Aham, carne, para dar os espumantes para a sobremesa, como é óbvio, com até são outros estilos de espumante. E eu tinha à minha frente pessoas muito jovens, tinha pessoas com alguma idade, com alguma experiência, notava-se. Depois começamos ali a falar também nos espumantes de outros países, que adquirem outros nomes, os champanhe, os aham. cremant, os cava, os prosecco, etc. Depende do país onde estamos, e a continuação da conversa. E depois, no final, havia pessoas que vieram ter comigo. Eu gostei tanto da sua conversa, realmente percebi um bocadinho, percebi a diferença entre as. Porque depois é comprovar fazendo comparações, que é uma É. coisa muito interessante. É quando nós provarmos um vinho, temos dois, recebes amigos em casa. Não ter só um tipo de vinho Ah, para sim. poder fazer comparação, ou até Aham, ter duas regiões e aham. falar um bocadinho sobre isso. E isto vai aumentar, obviamente, a nossa, a nossa cultura, Percepção, percepção, e vamos começar a trazer para a mesa e para os mais momentos mais conhecimentos. conhecimento. E Puxa. vou escolher, quando fores então à tal prateleira do supermercado, já vais ter menos dúvidas. É Começas verdade. a perceber o que é que Olha que gostas. dica boa, gente. Eu vou fazer isso a partir de agora. Eu vou sempre colocar vinhos de 2 regiões e vamos conversar. O que que mais faz sentido? O que que você percebe numa, o que que você percebe na outra? Exatamente. É. Os supermercados também estão, mesmo as grandes superfícies, claro que eu aconselho sempre, quando queremos provar vinho, desculpa, queremos escolher vinhos e não sabemos mesmo o que é que havemos de. Claro, convém conhecer as pessoas com quem vamos beber o vinho, não é? Se queremos surpreender, ou se for só um vinho para mim, já me conheço. Mas se formos a garrafeiras, por exemplo, as pessoas dão-nos o aconselhamento, porque à partida, né, quem É, está, o é. normal, quem está atrás do balcão tem conhecimento. E essa partilha de. Eu basta-me fazer quatro ou cinco perguntas, eu consigo perceber quem tem à minha frente, nesse contexto, como é óbvio, né? Aham. Consigo ler a pessoa no que diz respeito ao seu gosto de vinho. E então consigo aconselhar.
E Pronto. o motivo também, né? E O o momento. motivo, o momento é É, muito importante, sim. a quantidade de vezes que bebes vinho por semana, se escolhes se gostas mais dos do Douro, se gostas mais do Alentejo, normalmente. "Olha, eu até bebo qualquer um", então se calhar eu já sei que vou escolher, se calhar um vinho menos complicado, não é? Aham. Por exemplo, pronto, há várias formas de nós lermos que temos à frente. Mas eu ia dizer, mesmo as grandes superfícies já começam a ter a divisão, já têm a divisão por regiões, não Tá, é? é Se nós verdade. Os, é, os, os mercados estão assim, né? e isto ajuda, porque vamos lá ver, é uma confusão. Quem não tiver muito conhecimento, quem É, não souber o que é, e não faço ideia o que é que vou agora, vou comprar o vinho, e é, são prateleiras sem fim. Sim, e agora o é. que é que eu escolho? O que é que eu Sem compro, dúvida. não é? Mas eu É muito faço isso. Eu gosto muito do Douro, mas eu vou em uma de cada, geralmente, para também diversificar. E isso pegar é algum que eu importante. não provei ainda, para Exato. eu tentar perceber. É isso que Pronto, eu faço. é que é É, muito vasto. Há é muito vasto. muitas É. marcas, muitas, muitas E parece que marcas. cada vez mais é isso. Sim, é verdade, sim. A gente está Acaba. percebendo isso. O consumidor está falando, uau, olha, é um parque de diversões, parece É, até. tem vários objetivos, ao produtor, ter essa estratégia. Pronto, mas entendo que sim, que possa baralhar um bocadinho É, o é. consumidor. Sem Sim, dúvida, sem dúvida. Bom, eu aprendi um monte, eu acredito que vocês também tenham aprendido. Patrícia, deixa seus contatos, o seu Instagram. Você posta bastante coisa lá no Instagram, os sim, seus vou fazendo, projetos, o que você sim. vai fazendo, e de repente as formações também. A pessoa que está interessada em fazer uma formação com você, você coloca lá também, né? Sim, Olha, sim, sim, voltar no sim, dia tal, não sei aonde e tal. Então, se você quiser sim. deixar ali para as pessoas, qual que é o seu Instagram? É o Pat, arroba é o arroba pat_Peixoto Pátia. 3. E, bom, foi um prazer. Aprendi um monte, como sempre, Patrícia. Muito obrigada, muito Obrigada eu obrigada. pelo convite. Eu desde que conheci também, houve esta química, também há Sim, química nos sim. relacionamentos humanos. Eu acho que tu és uma força da natureza, eu adoro a tua energia e estou sempre que eu vejo lá no Instagram, fizeste qualquer coisa, a forma como tu estás, eu inspiro-me em ti com a forma como tu estás, no palco, e tenho certeza que fazes muita diferença na vida das pessoas e na minha fizeste. Obrigada, obrigada, igualmente. Obrigada eu. Espero que a gente tenha mais oportunidades, que eu acho que, mais uma vez, compartilhar todas essas questões de vinho, de conhecimento, levar mais prazer para a vida das pessoas. Na verdade, é o que você faz. É isso, para que a É, pessoa quando vai tomar o vinho, usufrua mais da é, experiência e não é. seja: "Ah, que chatice, eu não entendo, não sei". Ou eu tô Não, triste, deixa eu tomar um vinho. é isso. Não, deixa, né, ampliar a experiência. Exatamente, mas tendo em conta que também só gostar ou não gostar, também está certo. Também tá certo. Também está Na certo. verdade, não tem certo e errado quando se fala de vinhos, né? Tem o seu jeito, tem a sua forma de degustar, tem a sua forma de curtir, né? Exatamente. E É. depois, para quem quiser investir mais um bocadinho, porque também há essas pessoas, como dizia um senhor que eu conheci num jantar vínico em Lisboa, dizia: "Eu se eu não fosse médico, eu queria ser enólogo. Eu acho isso uma maravilha, sei que é isso. Ai, mas eu também tenho muitas chatices durante o dia, às vezes é uma pressa, uma correria, é só stress", e realmente só, porque lá está, temos o trabalho, né, o fazer, o tomar conta, o perceber, o tomar conta das análises, isto já está e não está, e está bem filtrado e está bem estabilizado. Realmente a minha parte preferida é aquela que vocês também têm, né? Que é Claro. quando eu me sento, calmo e consigo tomar um vinho ao sábado à noite, Aham. na minha companhia preferida. Sim, sim, claro. Que é o estado de presença, É né? E eu isso. falo muito isso nas formações. Então, você também tomar um vinho num estado de presença, que é esse que você faz de perceber, né, todas as notas, de perceber a densidade do vinho, perceber ele na língua, perceber como que tomar, é uma prática de presença, que é onde está o grande problema das pessoas hoje. As pessoas, ou elas estão muito na ansiedade, que é um estado de futuro, ou elas estão muito na depressão, que é um estado de passado. Então, elas não têm estado de presença. E o tomar um vinho é uma oportunidade de estar presente, não é? Exatamente. É, Que bom. É que isso também mesmo. acaba por ter esta componente de acalmar, não é? E É, destressar um bocadinho. é. Para mim é também destressar, sair um bocadinho daquela stress do dia a dia. Dia. Tanto esta relação com o vinho, no meu caso, é esta dicotomia, não é? Mas para a maioria das pessoas, e mesmo se lá está, se gostar.
já consegue ter esse foco, não é? É. E aliar-se Essa do resto, presença, essa exatamente, que é um presença. estado de foco, que é um estado de flow, Certo. que é um estado que a gente, por N motivos nos dias de hoje, tem pouco, né? Tem pouco, e a gente tem que ampliar isso. E tá aqui uma oportunidade. Maravilhoso! Que prazer, que prazer. Obrigada, obrigada Obrigada, eu. mais uma vez aí por partilhar seus conhecimentos. Tenho certeza que vocês gostaram. Comente aqui embaixo o que que vocês acharam desse nosso bate-papo. Manda dúvidas também, que eu partilho junto com a Patrícia. E até o nosso próximo episódio.